Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez na Lei 11.404 do Sistema Penitenciário do Estado de Minas Gerais. Hoje falaremos sobre o trabalho. Vocês sabem muito bem que o trabalho também está previsto na Lei de Execução Penal. Lá nós temos o trabalho interno, o trabalho externo também, há a possibilidade de trabalho externo, perfeito? E aí, inclusive para presos em regime fechado, ok? Então o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, essas informações aqui são muito importantes. Temos algum detalhezinho a mais ali a complementar, trazendo aqui a Lei de Execução Penal, Lei 7.210, perfeito? E também alguns detalhes aqui que a gente pode, vamos dizer assim, dizer que a lei trouxe de forma incompatível, tá? Vamos devagarzinho que a gente vai observar. Vamos lá, vamos falar sobre o trabalho. Esse trabalho é um trabalho obrigatório. Se você observar aí o artigo, ele fala o seguinte: o sentenciado é obrigado ao trabalho, ressalvado o artigo 58. Vou dizer sobre o que fala o artigo 58? Não vou falar. Você vai pegar a sua lei e vai abrir aí no artigo 58 da nossa lei. Só que acontece o seguinte, lá na Lei de Execução Penal, nós temos que o trabalho é obrigatório para os condenados. E se ele se recusar ao trabalho, recusa injustificada, ele estará cometendo uma falta de natureza grave. Lá na Lei de Execução Penal, nós temos que o trabalho é facultativo para quem? Para os presos para os presos provisórios. Para os presos provisórios, o trabalho é um trabalho facultativo e somente poderá ser executado no interior do estabelecimento. Show! E em relação aos presos políticos, se não me falha a memória, artigo 200 da Lei de Execução Penal fala que os presos políticos não estão obrigados ao trabalho. Ok, ponto final. Então, fizemos a diferença entre a nossa lei e a Lei de Execução Penal. Aqui fala que é obrigatório, ressalvado o artigo 58, e você tem a obrigação de ler o artigo 58. Em relação a obras, serviços da administração pública direta, da administração pública indireta, serão reservadas até 10% das vagas aí para os presos, ok? De preferência, aqueles presos aqueles presos que cumprem pena na localidade, né, trabalho lá, onde estiver sendo onde estiverem sendo disponibilizadas vagas de trabalho, e também para preferência para aqueles presos que têm melhores indicadores de habilitação, de periculosidade, de comportamento, disciplina. Esse trabalho, ele deve ser executado aqui, ó, até 8 horas diárias. Tem conformidade com a Constituição, com a Lei de Execução Penal? Tem. Lá na Lei de Execução Penal nós temos que o trabalho deve ser de 6 a 8 horas. De 6 a 8 horas. Lembrando que existem diversos posicionamentos aí do Superior Tribunal de Justiça, principalmente, a respeito do trabalho. Por exemplo, o trabalho é de 6 a 8 horas, lá na Lei de Execução Penal. Mas se esse trabalho for de 4 horas, o menor do que 6 horas, é possível que ele sirva para remissão? Sim, é possível quando ele for autorizado pela administração do estabelecimento, pelo diretor do estabelecimento. Então há possibilidade sim de, mesmo sendo inferior ao mínimo legal, que são 6 horas, a possibilidade de remissão. Perfeito? Aí vamos chegar lá com muita calma, ok? Vamos focar aqui no texto da nossa lei. Então, trabalho aqui na nossa lei até 8 horas diárias. Temos que normas de higiene, de segurança, aquelas mesmas normas que devem ser obedecidas lá para resguardar a saúde dos trabalhadores comuns, né? Deve ser observada aqui também no trabalho prisional. Lembrando que também serão empregados ali métodos empresariais, em resumo, métodos
das entidades privadas lá para os homens livres deverão ser empregados aqui nos métodos de trabalho aqui relacionado ao sistema prisional. Por quê? Porque nós devemos fazer com que esse preso ele se acostume, né, com esses métodos empresariais. E por quê? Porque posteriormente ele vai utilizar, vai trabalhar fora e deve estar acostumado ali, deve se sentir à vontade com o que está sendo executado fora, ok? Então, por isso que deve ser da mesma forma que métodos empresariais devem ser observados. E uma observação muito importante é a seguinte: esses presos estão submetidos à consolidação das leis trabalhistas. Olha só, isso aqui, essa informação está lá na Lei de Execução Penal. Nós temos aí que não deve estar submetido à consolidação das leis trabalhistas, CLT. E em relação à resistência ao trabalho, em relação a faltas voluntárias ao trabalho, faltas injustificadas, nós temos aí que ele estará cometendo uma infração disciplinar, ok? Vamos mais, temos mais. Então copia já aqui, ó, esse começo, copia aqui esse começo e vamos lá. Esse trabalho, ele pode ser um trabalho interno ou um trabalho externo, conforme falei para vocês. Nós temos diversas informações aí, ok? Nós temos aqui, ó, que para um trabalho externo devemos ter um parecer da Comissão Técnica de Classificação. Esse parecer, ele deve dar um ok. Ele fala assim, ó, personalidade, ok. Esse preso tem antecedentes ali que permitem que esse preso, que ele vá executar trabalhos externos. Esse preso deve aqui, ó, ser aplicado para o trabalho, respeitar a ordem pública, né? Que esse trabalho seja importante para a recuperação do preso. Então a Comissão Técnica de Classificação vai redigir um parecer a respeito de todas essas informações. E esse trabalho externo deverá ser supervisionado pelo serviço social, inclusive poderá visitar os locais de trabalho, perfeito? Então a gente tem que sempre fazer perguntas. Para que exista o trabalho externo, deverá haver um parecer de quem? Da Comissão Técnica de Classificação. E quem que supervisionará esse trabalho externo? O serviço social, perfeito? Esse trabalho externo, ele serve tanto para os presos em regime fechado, sim, regime fechado, de acordo com o artigo 36 da Lei de Execução Penal, como também para os presos em regime semiaberto. E aí temos uma observaçãozinha a mais aqui a respeito dos presos em regime semiaberto. Não está muito relacionado ao trabalho, vamos dizer assim, propriamente dito, mas é uma informação que está aqui dentro do nosso capítulo, está dentro aqui do trabalho externo, do trabalho. Ele fala o seguinte, que os presos em regime semiaberto, eles poderão ser autorizados por quem? Pelo juiz. Sempre quando aparecer um J assim, juiz, JEP, JEP, juiz de execução penal, quando aparecer uma estrela, eu estou falando da autoridade policial, delegado de polícia, beleza? Sempre se acostumar aí, tá? Então, uma autorização pelo juiz aqui e deve ser ouvida a Comissão Técnica de Classificação, né? Sempre observem nos resumos de vocês, deixa eu afastar aqui um pouquinho, sempre observem que a gente deve colocar, na medida do possível, as letras iguais aqui, ó, por exemplo, a cor igual, ó, ouvida a Comissão Técnica de Classificação em roxo, ó, parecer da Comissão Técnica de Classificação em roxo. Então a gente lembrar aqui para assimilar essas informações. Então, pode ser autorizado para o preso de regime semiaberto, autorização judicial ouvida a Comissão Técnica de Classificação, o quê? Pode ser autorizado o ensino e formação profissional fora do estabelecimento. Fora do estabelecimento, ok? Ainda, em relação a esses presos de regime semiaberto, nós temos a segunda informação, que está relacionada ao regresso desse preso ao estabelecimento. Vocês sabem que o preso em regime semiaberto, ele passa o dia trabalhando, vamos dizer assim, e vai pernoitar no estabelecimento prisional. Mas nós temos o seguinte, que se for relacionado a serviços particulares,
a serviços particulares, esse preço deverá regressar obrigatoriamente ao estabelecimento prisional. Se for relacionado a obras públicas, há possibilidade de pernoite na obra, no serviço público que está sendo realizado, ok? E ainda em relação a esses serviços aqui, é interessante o quê? É necessário o relatório mensal das atividades que estão sendo executadas aqui por esse preso. Perfeito? Show de bola? Copia! Então temos muitas informações importantes, pessoal. Muitas informações interessantes, interessantíssimas, ok? Nós temos uma informação muito importante ainda. Nós temos aqui que esse trabalho, que quando acontecer no trabalho o quê? Acidente, falta grave e evasão, deverá haver comunicação imediata ao estabelecimento prisional. Ele fala assim, a penitenciária. E, no caso de falta grave e evasão, deverá haver a perda do trabalho externo. Perda do trabalho externo. Há, sim, aqui seguro para acidentes de trabalho, tanto de trabalho interno quanto de trabalho externo. E, professor, em relação à remuneração desse preso, como é que ficará essa remuneração? Nós temos aqui que a remuneração deverá ser estabelecida pelo órgão competente e, na falta desse órgão competente, pela Comissão Técnica de Classificação. Ok? Lembre-se do seguinte, que lá na Lei de Execução Penal nós temos que o trabalho, a remuneração não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Aqui temos também essa informação, mas ele fala especificamente, e por questões lógicas, né, ele fala para o trabalho interno. E essa remuneração, deverá haver um acréscimo nessa remuneração, um acréscimo aqui de 1/4, se houver conclusão de curso, se o preso for um preso de bom comportamento e se for comprovado que esse trabalho, o preso está apresentando progresso na execução desse trabalho aí. Então, muito interessante essas informações. Copia que nós vamos completar o quadro já já. Esse trabalho, pessoal, ele tem um cunho pedagógico, cunho de reintegração social. Por quê? Já falei para vocês que esse trabalho ele serve para disciplinar o preso que retornará à sociedade, retornará para um padrão de disciplina onde leis, regras, regulamentos devem ser obedecidos também, horários de trabalho, entre outras coisas. E aí esse preso ele deve trabalhar aqui no âmbito prisional, considerando os métodos e a rotina empresarial, perfeito? E aí é interessante o seguinte, que esse preso, eu falei para vocês que eles não estão submetidos a CLT, beleza? Eles não têm vínculo empregatício. É que temos uma ressalva aqui na nossa lei que fala o seguinte, exceto trabalho industrial quando executado para fundação ou empresa pública com autonomia administrativa ou para entidade privada. Então vamos com muita calma. Exceto trabalho industrial. Beleza. Para quem? Fundação ou empresa pública com autonomia administrativa ou para entidade privada. Fundação, empresa pública e entidade privada, ponto final, ok? Nós temos aqui que em relação a esse trabalho externo, devemos ter um contrato pactuado entre aí quem vai ser, vamos dizer assim, o supervisor desse contrato aí, quem vai ser o diretor do estabelecimento, mas deve ser ouvida quem? A Comissão Técnica de Classificação. E aí deixa eu colocar aqui para vocês, eu sempre coloco na cor roxa a Comissão Técnica de Classificação, então ela está bem aqui, ok? E deve ser pactuado entre o diretor e o tomador de serviço. Diretor ouvido a Comissão Técnica de Classificação. Lembrando que todo trabalho externo para
uma empresa pública, para uma fundação pública, para uma entidade privada, deve ter o consentimento do preso, né? Essa, pelo menos, é o entendimento que eu tenho aqui, que nós temos aqui nesta lei, ok? Então copia o quadro, pessoal. Nós falaremos já já sobre a remuneração. Em relação à remuneração do trabalho, nós temos o seguinte, que ela serve para a indenização pelos danos ocasionados no delito, né? Desde que sejam determinadas pela autoridade judicial e não tenha outros bens para tanto. Nós temos aqui que deve servir para assistência à família, também para despesas e custas processuais e com a manutenção desse preso no estabelecimento prisional. E por último, o que sobrar daqui serve para uma caderneta de poupança chamada, vamos dizer assim, um pecúlio, certo? Só que interessante, pessoal, em relação a essas despesas, custas pessoais, né? Despesas com custas processuais e manutenção, nós temos uma exceção aqui, tá? Deixa eu afastar um pouquinho. Nós temos uma exceção. E qual é a exceção, professor? Nós temos, deixa eu ficar aqui um pouquinho na frente, aqui, despido-me de toda a formalidade, vou ficar aqui um pouquinho na frente, né? Fica melhor para escrever aqui, um espaço reduzido. Nós temos aqui, para aquele preso que tiver conduta exemplar. Conduta exemplar. E, pessoal, o que é essa conduta exemplar? Nós temos lá que é aquele preso que tem um senso de responsabilidade, que tem um bom aptidão, aplicação na aprendizagem escolar, aprendizagem profissional, também aquele preso que se empenha ali na execução do trabalho, perfeito? Responsável, então basicamente assim, né, não precisa decorar todas as palavras, obviamente, responsabilidade, empenho no trabalho, aplicação na escola, no profissional, perfeito? Então preste muita atenção a esse indivíduo. Ou seja, o que significa isso? Significa que a remuneração serve para essas despesas, mas quando o preso tiver boa conduta, alguma conduta exemplar, para falar a verdade, essas custas aqui não serão retiradas, beleza? Então vai ficar basicamente com 1, 2 e 4, vamos dizer assim, pecúlio, ok? Tranquilinho aí? Esse aqui não vai estar valendo. Show de bola? Beleza? Então, essas informações aí sobre a remuneração. E eu falo para vocês, copia! E por último, pessoal, nós temos o seguinte, quais são os presos que não são obrigados ao trabalho? Deixa eu lembrar aqui, nós temos aqui, ó, maiores de 70 anos, nós temos aqui com doenças, pode ser que não seja o termo aqui igual, doenças ou enfermidades, né? Doenças, enfermidades incapacitantes, é basicamente isso, tá, pessoal? Doenças incapacitantes. Dois. E temos aqui também as gestantes. As gestantes, né? Dê uma olhada nas gestantes, tem uma observaçãozinha aí que eu não lembro, assim, após o parto, alguma coisa assim, próximo ao parto e após o parto, alguma coisa assim, beleza? Repouso semanal, parece com o que temos na Constituição Federal, né? Nós temos aqui, ó, preferencialmente, aos domingos. Preferencialmente aos domingos. Show de bola! E por último, essa aqui é o brilho, são férias. Eu vou até colocar assim, férias, para vocês lembrarem aí. Olha só que legal. Férias. Entre aspas, tá, pessoal? Não é esse termo utilizado, esse termo é um termo trabalhista, eu sei disso, tá? Mas férias, descanso de 1 mês para os presos, olha só o que ele fala lá. Presos perigosos, aí, presos perigosos de bom comportamento, né?
bom comportamento, basicamente isso. Vou colocar só assim, tá? Porque nós não temos muito espaço aqui. Bom comportamento. Esses presos provisórios, ou presos provisórios, presos perigosos, eles devem, aqui no prazo. Eu não gosto muito de escrever assim, porque é mais apressado para o vídeo não ficar tão curto, não tão longo, e aí a letra não fica tão bonita. Por isso que eu apronto o quadro todo antes, para ficar mais fácil para a gente conversar aqui e não perder tanto tempo, tá? Presos perigosos, nós temos aqui que no prazo de em 12 meses, ele for empenhado aí com o trabalho, em 12 meses, ele fala assim, 12 meses contínuos, né? 12 meses contínuos. Que ele for empenhado para o trabalho, responsável, enfim, ok? Então temos essas informações aí, copia, isso aí é para vocês, para nós vencermos essa batalha aí em Minas Gerais. Vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Curtam, comentem, compartilhem nosso trabalho aí, que é feito para vocês. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.